O silêncio parecia crescer dentro do quarto, se espalhando pelas paredes claras, pelo teto alto, pelo ar que Helena tinha dificuldade de puxar para dentro dos pulmões. O bebê continuava imóvel no berço, os olhos abertos demais, como se tivesse aprendido cedo que fazer barulho não mudava nada. Helena sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. Aquilo não era normal. Nada naquela cena era. A noiva do milionário caminhou lentamente até o berço, cada passo medido, sem pressa alguma. O som do salto tocando o mármore era seco, ritmado, quase hipnótico. Helena tentou se levantar outra vez, mas as pernas não responderam. O corpo parecia traí-la, pesado, colado ao chão, como se aquela posição fosse o único lugar permitido para alguém como ela. Eu cuido dele desde cedo, Helena disse, a voz trêmula, quase irreconhecível. Ele chora quando está com fome, quando sente dor, agora ele não está chorando. A mulher inclinou levemente a cabeça, como quem considera uma informação irrelevante. Seus dedos tocaram a borda do berço, deslizando pela madeira clara com uma delicadeza que contrastava de forma cruel com o que estava acontecendo. Ela olhou para o bebê, depois para Helena, e pela primeira vez seus olhos se fixaram nela por mais de um segundo. Crianças aprendem rápido, respondeu. Aprendem o que vale a pena. Helena sentiu o estômago se revirar. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a mulher estendeu a mão novamente e segurou o bracinho do bebê, desta vez por mais tempo. Não apertou de imediato. Esperou. Observou. O bebê se encolheu levemente, um reflexo automático, silencioso demais para aquela idade. Helena levou a mão à boca para conter um grito que ameaçava escapar. Para, ela disse, quase sem som. Por favor. A noiva soltou o bebê e se afastou um passo, como se tivesse terminado um experimento. O quarto voltou a ficar imóvel, mas a sensação de perigo não diminuiu. Pelo contrário. Parecia agora ter se instalado de vez, como algo que não iria mais embora. Você precisa entender como as coisas funcionam aqui, disse a mulher, ajeitando o cabelo com um gesto lento. Nada acontece sem que eu permita. Nada. Ela caminhou até Helena e parou tão perto que o perfume caro invadiu seus sentidos, forte, enjoativo. Helena manteve os olhos baixos, mas sentia a presença dela como um peso físico. Se alguém perguntar, continuou, em tom baixo, essa criança sempre esteve bem. Sempre foi calma. Sempre dormiu a noite inteira. A frase não era uma sugestão. Era uma ordem. O coração de Helena batia tão forte que parecia querer rasgar o peito. Ela pensou em correr, em gritar, em fazer qualquer coisa que não fosse ficar ali, mas tudo o que conseguiu foi um aceno quase imperceptível com a cabeça. A mulher sorriu de leve. Um sorriso pequeno, satisfeito, como quem acaba de confirmar algo importante. Ótimo, disse, dando as costas. Gosto de pessoas que sabem qual é o seu lugar. O som dos passos se afastando pelo corredor ecoou por alguns segundos antes de desaparecer completamente. Quando o quarto ficou em silêncio outra vez, Helena finalmente conseguiu se mover. Arrastou-se até o berço e pegou o bebê nos braços, sentindo o corpinho frágil tremer levemente contra o seu. Ela encostou o rosto na cabecinha quente da criança e respirou fundo, tentando controlar o choro que agora queimava na garganta. Sabia, com uma clareza dolorosa, que aquela cena não tinha sido um acidente, nem um momento isolado. Tinha sido um aviso. E avisos daquele tipo não vinham sem consequências. Enquanto embalava o bebê, Helena percebeu algo que fez o medo ganhar uma nova forma dentro dela. Aquela casa, com seus corredores longos e silenciosos, não era apenas grande demais. Era um lugar onde coisas erradas podiam acontecer sem deixar marcas visíveis. E ela tinha acabado de aprender, da pior maneira possível, o preço de enxergar demais. O quarto voltou a parecer exatamente como sempre tinha sido. A luz suave continuava acesa, o móbile girava lentamente acima do berço, emitindo uma melodia baixa e repetitiva. Os brinquedos estavam alinhados com cuidado excessivo, as fraldas organizadas por tamanho, as mantas dobradas em ângulos perfeitos. Nada naquele ambiente denunciava o que tinha acabado de acontecer. Nada, exceto o tremor persistente nas mãos de Helena. Ela permaneceu sentada na poltrona baixa ao lado do berço por longos minutos, talvez horas. O tempo parecia ter perdido o sentido. Cada respiração do bebê era contada em silêncio, como se o simples ato de existir pudesse ser interrompido a qualquer momento. O corpinho pequeno estava quente, o coração batia rápido demais para algo que deveria estar em paz. Helena não ousava se afastar. Quando finalmente colocou o bebê de volta no berço,
o céu do lado de fora já começava a clarear. Um tom pálido de azul se infiltrava pelas cortinas claras, trazendo consigo a falsa sensação de normalidade. Helena observou o rosto da criança por alguns segundos antes de se afastar, como se estivesse se despedindo sem saber quando poderia voltar. Saiu do quarto com cuidado extremo, fechando a porta sem fazer barulho, como se o som pudesse acordar não o bebê, mas algo pior. No corredor, encostou as costas na parede fria e deixou o ar escapar dos pulmões em um suspiro quebrado. Os joelhos ainda ardiam do contato prolongado com o mármore, mas era o peso no peito que mais incomodava. Ela sabia. Não havia mais espaço para dúvida. Aquilo não tinha sido um descontrole momentâneo, nem um gesto impulsivo. Tinha sido calculado. A pergunta feita com falsa delicadeza, o silêncio imposto, a frase dita como quem recita uma regra antiga. Tudo fazia parte de algo maior. Um sistema invisível que funcionava porque ninguém ousava desafiar. Lealdade paga melhor que honestidade. A frase ecoava na mente de Helena com uma clareza cruel. Não tinha sido dita por acaso. Tinha sido escolhida com precisão, como quem oferece duas portas sabendo exatamente qual delas será aberta. Ela se endireitou lentamente e começou a caminhar pelo corredor longo. A mansão ainda dormia. Nenhum funcionário à vista, nenhum ruído além do distante zumbido do sistema de climatização. Tudo ali parecia projetado para absorver sons, esconder conflitos, manter as aparências intactas. Era um silêncio que não acolhia. Observava. No pequeno quarto de serviço, Helena sentou-se na cama estreita e encarou as próprias mãos por longos minutos. As imagens da noite anterior voltavam em flashes involuntários. O braço pequeno sendo segurado, o corpo rígido demais, o olhar frio. Ela fechou os olhos, mas isso não ajudou. O medo não vinha apenas do que tinha visto, vinha do que agora entendia. Se falasse, perderia tudo. O emprego. A única fonte de renda estável que tinha conseguido em anos. A chance de pagar as contas atrasadas, de manter a mãe em tratamento, de não afundar de vez. Aquele trabalho não tinha sido apenas uma oportunidade profissional. Tinha sido uma tábua de salvação. E agora essa mesma tábua estava coberta de farpas. Se ficasse em silêncio, talvez pudesse continuar ali. Talvez pudesse observar, proteger de alguma forma, intervir quando possível. Talvez. Mas cada talvez vinha acompanhado de um risco que ela não sabia se conseguiria carregar. O relógio marcava pouco depois das 6 quando a casa começou a despertar. O som distante de passos na cozinha, o tilintar de louças, o cheiro de café fresco se espalhando pelos corredores. A rotina retomava seu lugar como se nada tivesse sido quebrado durante a noite. Helena se levantou, lavou o rosto na pia pequena e vestiu o uniforme novamente. O reflexo no espelho parecia diferente. Os olhos estavam mais fundos, a expressão mais dura. Algo tinha se deslocado dentro dela e não havia como fingir que não. No corredor principal, ela encontrou a noiva do milionário descendo as escadas. Vestia branco, os cabelos presos com perfeição, o rosto sereno, como se tivesse dormido profundamente. O contraste foi quase insuportável. Bom dia, Helena, disse a mulher, com um sorriso educado. O estômago de Helena se revirou. Bom dia, senhora, respondeu, mantendo os olhos baixos. A mulher parou por um instante, observando-a com atenção calculada. O bebê dormiu bem? Perguntou, em tom casual, como se estivesse realmente interessada. Helena sentiu o aviso escondido na pergunta. Sim, senhora, mentiu. O sorriso da mulher se ampliou levemente. Ótimo. Gosto de funcionários que sabem manter a rotina. Antes de seguir pelo corredor, inclinou-se um pouco e acrescentou em tom baixo, para que apenas Helena ouvisse, rotina evita confusões desnecessárias. O arrepio percorreu o corpo inteiro de Helena. Aquilo não era gentileza. Era controle. Um lembrete silencioso de que tudo estava sendo observado. Ao longo do dia, a presença da mulher se fez mais constante. Entrava no quarto do bebê sem avisar, observava cada movimento, corrigia pequenos detalhes que nunca tinham sido problema antes. A forma de segurar a mamadeira, o tempo entre uma troca de fraldas e outra, o jeito de embalar. Nada era dito de forma agressiva. Sempre havia um sorriso contido, uma frase educada. Mas os olhos nunca sorriam. No fim da tarde, enquanto Helena organizava o quarto infantil, sentiu a presença atrás de si antes mesmo de ouvir a voz. Muitas meninas adorariam estar no seu lugar, disse a mulher calmamente. Helena continuou dobrando as roupas. Salário bom, casa confortável, pouca supervisão, ela enumerou.
mas nem todas sabem valorizar oportunidades. Helena parou por um segundo. Eu valorizo, senhora. A mulher sorriu, satisfeita. Fico feliz em ouvir isso. Houve uma pausa calculada. Porque eu não gostaria de ter que pedir sua substituição. O coração de Helena disparou. Estou fazendo algo errado? Perguntou, com cuidado. Não, veio a resposta imediata. Desde que continue fazendo exatamente o que é esperado de você. A frase ficou suspensa no ar, pesada como uma sentença. Quando a mulher saiu do quarto, Helena sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo não era apenas uma ameaça velada. Era um pacto silencioso sendo imposto. Ficar. Calar. Obedecer. E ela sabia, com uma clareza que doía, que aquele era apenas o começo. Os dias seguintes começaram a se misturar uns aos outros, como se o tempo dentro daquela casa tivesse perdido a capacidade de avançar de forma normal. Tudo acontecia dentro de uma ordem rígida, quase mecânica. Horários exatos, movimentos repetidos, frases medidas. Para quem observasse de fora, parecia apenas uma rotina bem organizada. Para Helena, cada detalhe carregava uma tensão invisível. Ela passou a perceber que não estava sozinha em nenhum momento. Mesmo quando a casa parecia vazia, havia sempre a sensação de olhos atentos. Portas que se abriam sem aviso, passos que surgiam atrás dela no corredor, a presença silenciosa da noiva do milionário aparecendo como uma sombra que nunca se anunciava. Não era necessário dizer nada. A vigilância se fazia sentir pelo simples fato de existir. No quarto do bebê, Helena se movia com cuidado excessivo. Cada gesto era calculado, cada decisão pensada 2 vezes antes de ser executada. Ao preparar a mamadeira, conferia a temperatura repetidas vezes. Ao trocar as fraldas, observava o corpinho pequeno com atenção redobrada, procurando sinais que não queria encontrar. O bebê reagia a tudo com um silêncio inquietante. Chorava pouco, quase nunca alto. Muitas vezes apenas enrijecia o corpo, como se tivesse aprendido que o barulho não trazia alívio. Aquilo corroía Helena por dentro. Sempre que a noiva entrava no quarto, algo mudava. O ar parecia mais pesado, o bebê ficava rígido, os olhos atentos demais. Helena sentia o próprio corpo reagir antes da mente. Ombros tensos, respiração curta, mãos frias. A mulher observava tudo sem pressa, apoiada na porta ou encostada na parede, como quem avalia uma situação que já controla completamente. Você está fazendo bem, dizia às vezes, em tom neutro. Mas lembre-se, excesso de zelo também atrapalha. A frase parecia elogio, mas soava como advertência. Helena começou a notar que os outros funcionários evitavam contato prolongado. Cumprimentos rápidos, olhares desviados, conversas interrompidas quando ela se aproximava. Ninguém perguntava nada. Ninguém comentava nada. Era como se todos compartilhassem um acordo silencioso, uma regra não escrita que determinava o que podia ou não ser visto, ouvido, lembrado. Em um dos corredores, Helena cruzou com a governanta mais antiga da casa. A mulher parou por um segundo, olhou em volta para se certificar de que estavam sozinhas e falou em voz baixa, quase inaudível. Faça o seu trabalho. Não tente entender demais. Antes que Helena pudesse responder, a governanta seguiu adiante, deixando para trás um aviso que não oferecia proteção alguma. À noite, quando finalmente se recolhia ao quarto de serviço, Helena permanecia acordada por horas. O silêncio ali era diferente do silêncio do quarto do bebê. Era mais denso, mais opressor. Cada ruído distante fazia o coração acelerar. Portas se abrindo, passos no andar de cima, o som abafado de algo sendo colocado sobre uma superfície dura. Tudo parecia carregar um significado oculto. Ela pensava no bebê. Pensava no olhar vazio, no corpo que reagia antes de chorar. Pensava na frase repetida como uma regra antiga. Lealdade paga melhor que honestidade. Quanto mais tentava afastar aquele pensamento, mais ele se enraizava. Na manhã seguinte, enquanto organizava o quarto infantil, a noiva apareceu novamente sem anunciar a presença. Observou Helena por alguns segundos antes de falar. Você parece cansada, comentou. Esse trabalho exige equilíbrio emocional. Helena assentiu, sem responder. Cansaço leva a erros, continuou a mulher. E erros causam confusão. Confusão não é bem-vinda aqui. Helena sentiu o aviso atravessar o corpo como um arrepio. Não era ameaça direta. Não precisava ser. A mensagem estava clara o suficiente. Ao longo daquele dia, a vigilância aumentou. A mulher entrou no quarto mais vezes do que o habitual.
Corrigiu detalhes mínimos, ajustou objetos que já estavam no lugar, observou cada reação do bebê com atenção excessiva. Em nenhum momento levantou a voz. Em nenhum momento perdeu a compostura. O controle vinha exatamente dessa calma estudada. No fim da tarde, enquanto Helena embalava o bebê perto da janela, a noiva parou atrás dela. Crianças sentem quando alguém hesita, disse. Isso as deixa inseguras. Helena sentiu o nó na garganta apertar. Ele precisa de calma, respondeu com cuidado. A mulher sorriu de leve. Ele precisa de disciplina. A diferença entre as duas palavras era um abismo que Helena não ousou atravessar em voz alta. Quando a noite caiu, Helena percebeu que já não conseguia relaxar nem por um segundo. A rotina que antes trazia alguma previsibilidade agora parecia uma armadilha cuidadosamente montada. Cada gesto dela era observado, cada escolha pesada, cada silêncio carregado de significado. Ela entendeu, com uma clareza assustadora, que a rotina não existia para proteger o bebê. Existia para controlar quem estava ao redor dele. E enquanto o bebê aprendia a ficar em silêncio, Helena começava a perceber que aquele silêncio tinha um custo alto demais para continuar fingindo que não via. Está ok para continuar? Antes daquela casa, antes do mármore frio e dos corredores longos demais, a vida de Helena cabia inteira dentro de um apartamento pequeno no quarto andar de um prédio antigo, sem elevador. As paredes finas deixavam passar o som das discussões dos vizinhos, o cheiro constante de fritura subia pelas escadas estreitas e se misturava à poeira que nunca parecia desaparecer completamente. Nada ali era bonito, mas tudo era familiar. O despertador tocava todos os dias às 5 da manhã. Helena se levantava antes mesmo de pensar, como se o corpo tivesse aprendido a obedecer por conta própria. O banho era rápido, quase sempre frio. A resistência do chuveiro tinha queimado meses atrás e consertar nunca foi prioridade quando faltava dinheiro até para o básico. Ela vestia um uniforme simples, já um pouco desbotado, alisava o tecido com as mãos como quem tenta organizar não apenas a roupa, mas a própria vida, e prendia o cabelo num coque apertado antes de sair. Antes de fechar a porta, havia sempre o mesmo ritual. Helena parava diante da fotografia pendurada ao lado da entrada. A imagem mostrava sua mãe sorrindo, segurando um bolo simples de aniversário, os olhos vivos, cheios de reconhecimento. Aquela versão da mulher já não existia. Agora, a mãe de Helena passava a maior parte do tempo em um quarto de hospital, confundindo nomes, esquecendo datas, às vezes não reconhecendo nem a própria filha. O celular vibrava com frequência excessiva. Sempre o mesmo número. Hospital São Lucas. Helena sabia exatamente o que diriam antes mesmo de atender. O convênio não cobria mais as sessões. O prazo estava vencido. O tratamento precisava continuar ou a condição da mãe pioraria. Ela parou de atender depois da terceira ligação da semana. Não por indiferença, mas por impotência. Helena queria ter sido outra coisa. Antes de tudo desmoronar, tinha entrado na faculdade cheia de planos. Sonhava em estudar, em construir uma vida diferente, em ter uma profissão que lhe desse voz. Durante um tempo, acreditou que bastava esforço. Que trabalhar de dia e estudar à noite seria suficiente. Não foi. Quando o dinheiro acabou de vez, trancou o curso. Disse para si mesma que seria temporário. Disse para a mãe que voltaria assim que pudesse. Disse isso tantas vezes que quase acreditou. Mesmo depois de abandonar a faculdade, nunca abandonou o sonho. Carregava um livro gasto dentro da bolsa, com páginas marcadas e anotações nas margens. Lia nos intervalos, nos ônibus lotados, nas salas de espera. Substituía descanso por estudo como quem tenta ganhar tempo de um futuro que insistia em não chegar. Trabalhar como babá nunca tinha sido o plano. Tinha começado como solução provisória, um jeito de pagar contas, manter o tratamento da mãe, respirar por mais um mês. A vaga naquela mansão surgiu de forma repentina. Uma ligação numa segunda-feira cedo. A mulher da agência falou rápido, sem detalhes. Família de alto padrão. Bebê pequeno. Salário acima da média. Começa amanhã. Helena não perguntou sobre rotina. Não perguntou sobre horários. Não perguntou quase nada. Apenas disse sim. Precisava dizer sim. Naquela época, ainda acreditava que o maior risco daquela decisão seria o cansaço. Não imaginava que estava prestes a entrar num lugar onde o silêncio tinha preço, onde escolhas não eram simples e onde a necessidade podia ser usada como arma. Sentada agora no pequeno quarto de serviço daquela casa, Helena entendia com clareza dolorosa porque ainda não tinha ido embora. Não era fraqueza. Era sobrevivência. Cada conta atrasada,
cada ligação do hospital, cada lembrança da mãe confusa a mantinha ali, mesmo quando tudo dentro dela gritava para sair. Aquele passado não justificava o que estava acontecendo, mas explicava porque o silêncio parecia, em certos momentos, a única opção possível. Helena não estava apenas cuidando de um bebê. Estava tentando manter uma vida inteira de pé com mãos que já tremiam antes mesmo de chegar àquela casa. E agora, com o peso do que tinha visto e do que sabia, ela percebia que o passado não a tinha preparado para escolher entre o que precisava e o que era certo. Tinha preparado apenas para aguentar. E aguentar, naquele lugar, podia custar mais do que ela estava pronta para pagar. No primeiro dia em que atravessou o portão de ferro daquela casa, Helena sentiu o estômago se contrair sem entender exatamente o porquê. O portão se abriu devagar demais, rangendo levemente, como se anunciasse a entrada em um espaço onde tudo era observado. A mansão se estendia além do que seus olhos conseguiam alcançar de imediato. Linhas modernas, paredes claras, janelas amplas que refletiam o céu como espelhos frios. Nada parecia fora do lugar. Nada parecia vivo. O jardim era perfeitamente aparado. Cada arbusto ocupava o espaço exato que lhe havia sido designado, como se até a natureza tivesse aprendido a obedecer. Não havia folhas secas no chão, nem flores murchas. Tudo ali parecia congelado em um estado permanente de controle. Helena caminhou pelo caminho de pedra sentindo o som dos próprios passos ecoar alto demais. O silêncio não trazia conforto. Observava. Ao atravessar a porta principal, o cheiro mudou. Não havia aroma de comida, nem de gente, nem de vida cotidiana. Apenas um perfume leve, caro, misturado ao odor limpo demais de produtos importados. O interior da casa era amplo, minimalista, quase clínico. Móveis escolhidos mais pela aparência do que pela função. Superfícies lisas demais, frias demais. Não havia fotografias espalhadas, nem objetos fora do lugar. Nenhum sinal de rotina real. Era como se ninguém realmente vivesse ali. Helena segurou a bolsa com mais força contra o corpo. Sentia-se deslocada, como se tivesse entrado em um espaço onde não pertencia. O som distante de passos no andar superior anunciou a presença da noiva antes mesmo que ela pudesse se preparar. A mulher surgiu no topo da escada, descendo com a postura de quem estava acostumada a ser observada. O olhar avaliava tudo. Pessoas, objetos, situações. Vestia um conjunto claro, elegante, os cabelos presos com precisão absoluta. Quando chegou ao último degrau, parou diante de Helena e a analisou por alguns segundos longos demais. Não havia curiosidade naquele olhar. Havia medição. Você deve ser a nova babá, disse sem sorrir. Helena assentiu. Sim, senhora. A mulher fez um leve aceno de cabeça, como se tivesse confirmado algo que já sabia. O bebê está no quarto. Ele chora bastante. Espero que você consiga lidar melhor do que a anterior. Não houve explicação sobre quem tinha sido a anterior, nem porque não estava mais ali. A frase ficou no ar, incompleta de propósito. Em seguida, a mulher virou as costas e começou a caminhar pelo corredor, esperando que Helena a seguisse. E ela seguiu. Enquanto atravessavam a casa, Helena tentou absorver cada detalhe. As paredes claras, os quadros abstratos escolhidos mais pelo valor do que pelo significado, o piso de mármore frio sob os pés. Não havia sons de televisão, nem música, nem risadas. Apenas o eco dos passos e o leve tilintar das joias da noiva a cada movimento. Pararam diante de uma porta branca. A mulher abriu sem bater. O quarto do bebê era amplo, banhado por luz natural, decorado em tons suaves que deveriam transmitir tranquilidade. O berço ocupava o centro do espaço, perfeitamente posicionado. Tudo parecia calculado para parecer seguro. Mas algo estava errado. O bebê estava deitado de costas, os olhos abertos, fixos no teto. Não se mexia. Não chorava. Helena se aproximou devagar, sentindo o aperto no peito aumentar a cada passo. Quando se inclinou sobre o berço, o bebê virou levemente o rosto, como se reconhecesse a presença de alguém, e estendeu a mão pequena em sua direção. Helena o pegou no colo. Era leve demais. Frágil demais. Os dedinhos se fecharam ao redor do polegar dela com força surpreendente, como se aquele contato fosse a única coisa sólida naquele mundo silencioso. Ele não gosta de colo, comentou a mulher, encostada na porta. Acostume-o ao berço. Crianças mimadas dão trabalho. Helena assentiu, embora o corpo inteiro discordasse daquela afirmação. Antes de sair, a mulher estendeu uma folha de papel timbrado. Aqui estão as regras. Era uma lista longa.
Horários rígidos. Rotinas detalhadas. Proibições claras. No final da página, uma frase estava sublinhada com cuidado excessivo. Descrição é parte do contrato. Helena dobrou o papel e guardou no bolso do uniforme, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Quando levantou os olhos novamente, estava sozinha no quarto. Naquele momento, ainda não tinha palavras para explicar o que sentia. Não era medo, exatamente. Era a sensação de ter entrado em um lugar onde tudo estava organizado para que nada saísse do controle. Onde o silêncio não era ausência de som, mas uma ferramenta. Onde erros não deixavam marcas visíveis. Enquanto embalava o bebê tentando fazê-lo dormir, Helena teve a impressão perturbadora de que aquela casa não era apenas grande demais. Era um espaço construído para engolir problemas, esconder excessos e manter tudo impecável por fora, mesmo quando algo apodrecia por dentro. E agora, sem perceber, ela fazia parte daquela estrutura. Os sinais começaram pequenos demais para serem denunciados em voz alta. Pequenos demais para serem apontados como prova. Mas grandes o suficiente para se acumularem dentro de Helena como um peso que não parava de crescer. Nada acontecia de forma escancarada. Nada deixava marcas óbvias naquele início. Ainda assim, algo estava errado. Ela passou a perceber mudanças sutis no comportamento do bebê. Não eram coisas que qualquer pessoa notaria. Eram reações mínimas, quase imperceptíveis, mas que chamavam a atenção de quem passava horas observando cada respiração. O corpo ficava rígido com facilidade. O choro surgia fraco, contido, e muitas vezes cessava de forma abrupta, como se tivesse sido interrompido por algo além do cansaço. Quando Helena se aproximava, o bebê relaxava um pouco. O corpo pequeno se moldava ao contato, a respiração desacelerava. Havia ali uma busca silenciosa por proteção que partia algo dentro dela. Mas sempre que a noiva entrava no quarto, o efeito era o oposto. O bebê ficava atento demais, imóvel demais. Os olhos acompanhavam cada movimento com uma seriedade que não combinava com a idade. Helena começou a notar isso com clareza perturbadora. Certa tarde, enquanto embalava o bebê perto da janela, sentiu uma presença atrás de si antes mesmo de ouvir passos. O corpo reagiu instintivamente. Ombros tensos, respiração curta. A noiva estava ali, encostada na parede, observando em silêncio. Não disse nada por alguns segundos. Apenas olhou. O bebê se enrijeceu imediatamente. Coloque-o no berço, disse ela, por fim, em tom neutro. Ele ainda não dormiu, respondeu Helena com cuidado. Fica agitado quando? Eu disse para colocá-lo no berço. Helena obedeceu. Assim que o bebê foi deitado, o choro começou, baixo, entrecortado. Não era um choro de birra. Era um som de desconforto, de alerta. Helena sentiu o impulso de pegá-lo novamente, mas conteve o gesto. A noiva se aproximou e ajeitou a manta com movimentos precisos demais. O bebê virou o rosto e o choro cessou de repente. O silêncio que se instalou foi pesado. Helena sentiu o coração acelerar. Viu? Comentou a mulher. Ele aprende rápido. A frase soou como algo que não deveria ser dito daquela forma. Em outro dia, Helena percebeu marcas leves na pele do bebê ao trocar a roupa. Nada que pudesse ser identificado de imediato. Um tom levemente diferente, uma área mais sensível ao toque. Quando passou a mão com cuidado, o bebê se contraiu de forma automática. Helena parou o movimento na hora, o coração batendo forte demais. Machucou, murmurou, mais para si mesma do que para ele. O bebê não chorou. Apenas ficou imóvel, os olhos abertos, atentos. Helena começou a sentir medo do silêncio. Medo do momento em que o choro cessava rápido demais. Medo da forma como a casa parecia engolir sons. À noite, deitada no quarto de serviço, acordava com qualquer ruído distante. Passos no corredor, portas abrindo e fechando, o som abafado de algo sendo colocado sobre uma superfície dura. Em uma dessas noites, ouviu o bebê chorar de forma diferente. Um som curto, irregular, que parecia ter sido cortado várias vezes antes de ganhar força. Helena se sentou na cama imediatamente. O coração disparou. O choro cessou de repente. O silêncio que se seguiu foi pior. Ela ficou imóvel, sentada na beira da cama, tentando decidir se devia se levantar. Não havia ordem alguma para aquela hora. Não havia pedido. Apenas o som que agora não existia mais. Helena se levantou devagar e caminhou até a porta, mas parou antes de sair. O corredor estava escuro. Silencioso demais. Voltou para a cama, o corpo tenso, o sono impossível.
No dia seguinte, a noiva apareceu mais cedo do que o habitual. Observou Helena preparar a mamadeira, conferiu a temperatura, ajustou a posição do bebê no berço. Tudo com calma excessiva. Tudo sob controle absoluto. Você observa demais, comentou. Isso pode ser um problema. Helena sentiu o aviso atravessar o corpo como um arrepio. Eu só quero fazer tudo certo, respondeu. A mulher sorriu de leve. Certo é relativo. Aqui, o que importa é eficiência. Eficiência. A palavra ecoou na mente de Helena por horas. Ela começou a entender que os sinais não estavam apenas no bebê. Estavam na forma como a noiva falava, como se movia, como observava. Não havia carinho. Não havia improviso. Tudo parecia seguir um padrão rígido, quase técnico. O bebê não era tratado como alguém que precisava de cuidado, mas como algo que precisava ser moldado. Naquela noite, ao colocar o bebê para dormir, Helena ficou mais tempo do que o necessário ao lado do berço. Observou o peito subir e descer. Contou respirações. Cada movimento parecia carregar um significado novo, mais pesado. Ela ainda não tinha certeza absoluta. Ainda não tinha provas. Mas algo dentro dela já sabia. E esse algo começava a se recusar a aceitar que aquilo fosse normal. Os sinais estavam ali. Pequenos, constantes, impossíveis de ignorar para sempre. A confirmação não veio em forma de grito. Não veio com barulho, nem com alarde. Veio de maneira silenciosa, quase discreta, como tudo naquela casa. E justamente por isso foi devastadora. Era madrugada quando Helena acordou com uma sensação estranha, um aperto no peito que não tinha som, mas exigia atenção. O quarto de serviço estava mergulhado na penumbra. O relógio marcava pouco depois das 2. Por alguns segundos, ela ficou imóvel, tentando entender o que a tinha despertado. Então percebeu. O silêncio. Não havia choro. Não havia ruído algum vindo do corredor. Ainda assim, algo estava errado. Helena se sentou na cama, o coração acelerando sem motivo aparente. Ficou ali por alguns segundos, tentando convencer a si mesma de que estava exagerando. Tentando acreditar que o medo tinha começado a distorcer tudo. Então ouviu passos. Eram leves, controlados, quase inaudíveis, mas inconfundíveis para quem já tinha aprendido a reconhecer o ritmo daquela casa. Helena levantou-se devagar, calçou os chinelos e abriu a porta do quarto de serviço com cuidado extremo. O corredor estava escuro, iluminado apenas por pequenas luzes embutidas próximas ao chão. No fim dele, uma claridade fraca escapava por baixo da porta do quarto do bebê. O coração de Helena começou a bater tão forte que parecia ecoar dentro da cabeça. Ela caminhou lentamente, cada passo calculado, o corpo inteiro em alerta. Quando se aproximou da porta, ouviu um som baixo, quase imperceptível. Não era choro. Era algo entre um gemido curto e uma respiração irregular. Helena empurrou a porta apenas o suficiente para enxergar o interior do quarto. A noiva estava ali. De pé, ao lado do berço, segurando o bebê nos braços. Não o embalava. Não o aconchegava. O corpo da criança estava rígido, os braços próximos demais do tronco, os olhos abertos, arregalados. A posição em que era segurado não transmitia conforto. Transmitia controle. Helena, a mulher disse, sem se virar. Não parecia surpresa. Você devia estar dormindo. A voz era calma. Demasiado calma. O que está acontecendo? Perguntou Helena, antes mesmo de conseguir pensar. A própria voz soou distante. O bebê acordou, respondeu a mulher, ajustando a posição das mãos de forma quase imperceptível. Bebês fazem isso. O gemido cessou de repente. O silêncio voltou a se espalhar pelo quarto como algo espesso. Helena sentiu o estômago se revirar. Ele estava chorando, disse. E agora não está. A noiva virou-se lentamente. Havia algo diferente em seu olhar naquela madrugada. Menos paciência. Menos máscara. Observe, disse apenas. Ela colocou o bebê de volta no berço com um movimento seco. O choro não voltou. O corpo da criança permaneceu imóvel por alguns segundos longos demais. Então, aos poucos, a respiração começou a se regular. A noiva saiu do quarto sem dizer mais nada, passando por Helena como se ela fosse apenas parte da mobília. O perfume caro ficou suspenso no ar por alguns segundos antes de desaparecer. Helena ficou sozinha. Aproximou-se do berço com passos trêmulos. Inclinou-se devagar, sentindo as mãos suarem. Quando puxou a manga do pijama do bebê com cuidado extremo, o ar lhe faltou.
Havia uma mancha arroxeada na parte interna do braço. Pequena, mas evidente. A pele ao redor estava levemente inchada. Helena tocou de leve e o bebê se contraiu imediatamente, um reflexo automático de dor. Ela engoliu um soluço. Puxou a manga um pouco mais. Havia outras marcas. 2. Talvez 3. Em estágios diferentes de cor, como se não tivessem sido feitas no mesmo dia. Aquilo não era um acidente. Não era impressão. Não era exagero. Era real. Helena cobriu a boca com a mão para conter o som que ameaçava escapar. O corpo inteiro tremia. Sentiu uma onda de náusea subir, a visão ficar turva por um instante. Tudo que tinha tentado negar, tudo que tinha evitado nomear, agora estava ali, diante dos seus olhos, incontestável. Ela se sentou no chão ao lado do berço, incapaz de se afastar. Ficou ali por horas, vigiando o sono inquieto do bebê, os olhos presos às pequenas marcas que agora queimavam em sua memória. Cada vez que a criança se mexia, Helena sentia o corpo inteiro se retesar, como se esperasse o pior. Quando o amanhecer chegou, trazendo uma luz pálida pelas cortinas, Helena já não era a mesma pessoa que tinha entrado naquela casa semanas antes. A dúvida tinha acabado. O medo tinha mudado de forma. Agora havia certeza. Quando a noiva voltou ao quarto mais tarde, elegante e tranquila como sempre, Helena mal conseguiu sustentar o olhar. Cada gesto, cada palavra, cada movimento daquela mulher carregava um peso novo, mais escuro. O perigo não era uma possibilidade distante. Estava acontecendo ali, todos os dias, sob o mesmo teto. E Helena tinha acabado de se tornar testemunha. O silêncio, ela entendeu naquele momento, já não era apenas uma condição de sobrevivência. Era uma escolha. E qualquer escolha a partir dali teria consequências que ela não estava pronta para enfrentar. O dia amanheceu com uma claridade cruel, dessas que não combinam com o que aconteceu durante a noite. A casa despertou como sempre. Portas se abrindo, passos controlados, vozes baixas vindas da cozinha. Nada parecia diferente. Nada denunciava o que Helena tinha visto. O mundo seguia em frente como se a verdade não tivesse sido revelada horas antes. Mas dentro dela, tudo tinha mudado. Ela passou a manhã inteira com a sensação de estar andando sobre vidro. Cada passo parecia arriscado demais. Cada gesto exigia atenção absoluta. Enquanto preparava a mamadeira, as imagens das marcas no braço do bebê voltavam sem aviso. Ao trocar a fralda, seus olhos eram atraídos involuntariamente para a manga do pijama, como se esperassem encontrar algo novo. O bebê se mexia pouco, observava muito. O silêncio agora tinha outro significado. No meio da manhã, o telefone vibrou no bolso do uniforme. Hospital São Lucas. Helena sentiu o coração disparar antes mesmo de atender. Sabia o que ouviria. Ainda assim, levou o aparelho ao ouvido, a respiração presa. Senhorita Helena, disse a voz do outro lado, profissional demais para trazer boas notícias. Estamos tentando contato há dias. Sua mãe teve uma piora significativa durante a madrugada. Precisamos autorizar novas sessões imediatamente. Helena fechou os olhos. Quanto tempo eu tenho? Perguntou. Horas. Talvez até o fim do dia. A ligação terminou deixando um silêncio pesado ao redor dela. Helena ficou parada no corredor, o telefone ainda na mão, sentindo as pernas fraquejarem. Horas. Não dias. Não semanas. Horas. O dinheiro necessário não existia. O salário daquela casa era a única coisa que mantinha o tratamento da mãe em andamento. Sem ele, tudo acabaria. Ela olhou para o quarto do bebê. O bebê estava no tapete, brincando com os próprios dedos, completamente alheio à negociação invisível que agora definia seu futuro. Helena sentiu o peito apertar. 2 vidas. 2 urgências. Nenhuma saída limpa. Se falasse, se denunciasse, perderia o emprego imediatamente. Talvez fosse desacreditada. Talvez fosse ameaçada. O tratamento da mãe seria interrompido. A mulher que a criou, que a sustentou quando tudo era mais simples, seria empurrada para um sistema público já sobrecarregado, onde ninguém prometia cuidado digno. Se ficasse em silêncio, manteria o trabalho. Manteria o salário. Poderia garantir mais tempo, talvez meses de tratamento. Mas o bebê continuaria ali. Vulnerável. Sozinho diante de alguém que já tinha cruzado limites demais para voltar atrás. Helena se sentou no chão, encostando as costas na parede fria do corredor. As mãos tremiam sem controle. Pela primeira vez desde que tinha pisado naquela casa, ela se permitiu pensar na possibilidade de não fazer nada.
Pensou em fechar os olhos. Em fingir que não tinha visto. Em dizer a si mesma que alguém perceberia, que outra pessoa tomaria a atitude certa, que não era responsabilidade dela carregar tudo aquilo sozinha. Mas cada uma dessas justificativas soava vazia. Ela já sabia demais. No fim da tarde, a noiva entrou no quarto do bebê sem bater. Observou Helena por alguns segundos antes de falar. Você parece diferente hoje, comentou. Distraída. Helena não respondeu. Problemas pessoais costumam atrapalhar o desempenho, continuou a mulher. E ambientes instáveis não fazem bem para crianças. A frase parecia preocupação. Helena entendeu como aviso. Está tudo bem, disse com esforço. A noiva inclinou a cabeça levemente. Espero que sim. Quando saiu do quarto, Helena sentiu o peso da escolha se fechar de vez ao seu redor. Não era mais uma questão de certo ou errado em abstrato. Era imediato. Cruel. Concreto. A vida da mãe de um lado. A vida do bebê do outro. E ela no meio, sem garantias, sem apoio, sem tempo. Naquela noite, sentada no pequeno quarto de serviço, Helena encarou as próprias mãos por longos minutos. Pensou na mãe confusa no leito do hospital. Pensou no bebê que já tinha aprendido a ficar em silêncio cedo demais. Pensou em si mesma, presa em uma decisão que não oferecia vitória, apenas consequências. Ela percebeu, com uma clareza dolorosa, que não escolher também era escolher. O tempo estava acabando. E qualquer caminho que tomasse deixaria marcas profundas demais para serem ignoradas. O dilema estava posto. E não havia mais como adiá-lo. A mudança no comportamento da noiva não aconteceu de forma abrupta. Não houve explosão, nem confronto direto. O que houve foi algo mais perigoso. Uma presença constante demais. Uma atenção calculada demais. Como se ela tivesse percebido que algo tinha se deslocado dentro de Helena e decidido agir antes que aquilo criasse raízes. Naquela manhã, Helena acordou com a sensação de que estava sendo observada. Não havia barulho no corredor. Nenhuma porta abrindo. Ainda assim, o corpo reagia como se alguém estivesse ali. Vestiu o uniforme com movimentos automáticos e saiu do quarto de serviço sentindo o coração bater mais rápido a cada passo. No quarto do bebê, tudo parecia normal. O berço no lugar, os brinquedos alinhados, a luz suave filtrada pelas cortinas claras. O bebê estava acordado, olhando para o móvel girando lentamente acima dele. Helena se aproximou e o pegou no colo, sentindo o alívio imediato no corpinho pequeno. Mas o alívio durou pouco. A noiva entrou no quarto sem avisar. Bom dia, disse em tom neutro, fechando a porta atrás de si com cuidado excessivo. Helena respondeu automaticamente, mas sentiu o aviso escondido naquele gesto simples. A porta fechada reduzia o espaço. Isolava. Criava intimidade forçada. Percebi que você tem passado mais tempo aqui, comentou a mulher, caminhando até a janela. Isso não é necessário. Elas precisam de atenção, respondeu Helena com cautela. Precisam de eficiência, corrigiu a noiva, sem olhar para ela. Atenção demais cria dependência. Ela se virou lentamente e fixou os olhos em Helena por alguns segundos longos demais. Você tem dormido mal? Perguntou. A pergunta soou casual, mas Helena sentiu o arrepio percorrer a espinha. Um pouco, admitiu. Cansaço leva a erros, disse a mulher. E erros têm consequências. A palavra ficou suspensa no ar, pesada. Ao longo do dia, a vigilância aumentou. A noiva apareceu em momentos inesperados. Corrigiu tarefas que já estavam corretas. Refez horários. Alterou pequenas rotinas sem explicação. Tudo com calma absoluta, como quem ajusta um mecanismo delicado. No meio da tarde, enquanto Helena organizava a comoda do quarto infantil, a noiva se apoiou na porta. Sabe quantas babás já passaram por esta casa? Perguntou, como quem puxa a conversa. Helena continuou dobrando as roupas. Não, senhora. 12, respondeu. Todas acharam que sabiam mais do que deviam. Houve uma pausa breve. Nenhuma delas conseguiu boas referências depois. O coração de Helena disparou. Eu não quero problemas, disse com cuidado. A mulher sorriu levemente. Problemas surgem quando as pessoas esquecem o seu lugar. Ela se afastou da porta e caminhou pelo quarto, observando o bebê dormir. Você tem sorte, continuou. Tem um emprego estável, salário acima da média, poucas exigências. Muitas pessoas dariam qualquer coisa por isso. Helena sentiu o peso implícito da frase. No fim do dia, o telefone de Helena vibrou novamente.
Hospital São Lucas. Ela não atendeu. Não ali. Não com a noiva observando cada movimento. Guardou o celular no bolso sentindo as mãos suarem. A noiva notou. Problemas pessoais? Perguntou. Coisas minhas, respondeu Helena. A mulher assentiu lentamente. Todos temos coisas. O importante é não deixá-las interferir. Naquela noite, enquanto Helena colocava o bebê para dormir, a noiva permaneceu no quarto por mais tempo do que o habitual. Observou cada gesto, cada respiração, cada reação do bebê. Quando finalmente se dirigiu à porta, parou e falou sem se virar. Algumas escolhas definem uma vida inteira, disse. Outras encerram carreiras. A porta se fechou com um clique suave, definitivo demais para ser ignorado. Helena permaneceu ao lado do berço por longos minutos depois disso. Sentia que o cerco tinha se fechado. A vigilância já não era disfarçada. A pressão já não era apenas psicológica. A noiva estava testando limites, preparando o terreno, deixando claro que tinha poder suficiente para destruir tudo que Helena tentasse preservar. O medo agora tinha forma. Tinha voz. Tinha nome. E Helena sabia que o próximo movimento não poderia ser pequeno. Não poderia ser adiado. A pressão tinha atingido um ponto em que qualquer passo em falso seria definitivo. O momento chegou sem anúncio, sem preparação, como tudo naquela casa. Não houve música, nem gritos, nem corrida. Houve apenas um objeto fora do lugar e uma decisão que Helena não sabia que já tinha tomado até o instante em que o corpo agiu antes da mente. Era fim de tarde. A luz atravessava o quarto do bebê em um tom dourado enganoso, suave demais para o que estava prestes a acontecer. Helena estava sentada no tapete, observando o bebê brincar com um chocalho simples, quando ouviu passos no corredor. Não precisou olhar para saber quem era. A noiva entrou trazendo uma mamadeira. O gesto era comum demais para causar alarme imediato. Mas algo estava errado. Helena percebeu no mesmo instante. O líquido dentro não tinha a cor habitual. Havia pequenas partículas suspensas, quase imperceptíveis, mas suficientes para disparar um alerta silencioso. O estômago de Helena se contraiu. Ele precisa tomar isso agora, disse a mulher, estendendo a mamadeira. Helena olhou para o bebê. Depois para o líquido. O coração começou a bater mais rápido. Desculpe, senhora, começou, escolhendo cada palavra com cuidado. Acho melhor preparar outra. Esse leite não parece. O olhar da noiva mudou. Não houve grito. Não houve explosão. Apenas um estreitamento lento dos olhos, como se algo tivesse sido calculado e agora estivesse sendo corrigido. Estragado, repetiu, em voz baixa. Tem algo diferente, respondeu Helena, sentindo as mãos tremerem. Posso fazer outro rapidamente. A noiva deu um passo à frente. Você está me questionando? Não, respondeu Helena de imediato. Só estou preocupada com o bebê. A mulher não levantou a voz. Não precisou. Essa não é a sua função. Ela se aproximou ainda mais. A sua função é obedecer. Agora dê a mamadeira. O bebê estendeu as mãozinhas na direção do objeto, confiando completamente nos adultos ao redor. Aquela confiança atingiu Helena como um golpe físico. Por um segundo, tudo passou pela mente dela ao mesmo tempo. A mãe no hospital. As ligações não atendidas. As contas. A frase sublinhada no contrato. Descrição é parte do contrato. Ela apertou a mamadeira com força, sentindo o plástico ceder levemente sob os dedos. Eu não posso, disse. As palavras saíram baixas, mas claras demais para serem ignoradas. O quarto ficou imóvel. A noiva ficou parada por um segundo longo demais. Então sorriu. Não era um sorriso de alívio. Era cálculo puro. Pegou a mamadeira de volta e a colocou sobre a comoda com cuidado exagerado. Sabe quantas meninas como você já passaram por esta casa? Perguntou. 12. Ela se inclinou um pouco, aproximando o rosto do de Helena. Todas acharam que estavam fazendo a coisa certa. Todas saíram sem referências. Sem um centavo. Algumas nunca mais conseguiram trabalho. Helena sentiu o corpo inteiro tremer. Você quer ser a 13ª? Perguntou a mulher. Eu só quero que ele fique bem, respondeu Helena, quase sem voz. E eu quero que você entenda o seu lugar, disse a noiva, endireitando-se. Amanhã você tem folga. Use esse tempo para pensar se quer continuar aqui. Ela caminhou até a porta, antes de sair, acrescentou, da próxima vez que me questionar, não haverá conversa. A porta se fechou.
Helena ficou sentada no chão com o bebê nos braços. O choro veio forte, cortante, como se algo tivesse finalmente rompido. Ela encostou a cabeça na parede fria e deixou as lágrimas caírem sem tentar conter. Sabia, com uma clareza assustadora, que tinha cruzado uma linha invisível. Não tinha gritado. Não tinha denunciado. Não tinha fugido. Tinha feito algo menor, ainda assim, irreversível. Tinha dito não. Naquele instante, Helena entendeu que o ponto de retorno tinha sido ultrapassado. A proteção frágil que o silêncio oferecia tinha se quebrado. A partir dali, qualquer movimento seria visto como ameaça. Qualquer hesitação seria punida. Ela não sabia ainda o que faria a seguir. Só sabia que não poderia mais fingir. E naquela casa, fingir era a única coisa que mantinha as pessoas seguras. Agora, nem isso ela tinha. Helena não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cama estreita do quarto de serviço, as costas apoiadas na parede fria, os olhos fixos nas próprias mãos como se não as reconhecesse. As palavras da noiva ecoavam sem parar, misturadas ao choro do bebê que ainda parecia vibrar no ar, mesmo depois de cessar. A ameaça não tinha sido apenas profissional. Tinha sido total. Quando a madrugada avançou, a casa mergulhou naquele silêncio profundo que Helena já aprenderá a temer. Não era ausência de som. Era espera. Cada corredor parecia conter a respiração. Cada porta fechada parecia esconder algo. Foi ali, naquele silêncio pesado, que algo mudou. Helena percebeu que continuar reagindo não era mais suficiente. Cada passo que dava era previsível. Cada gesto era observado. Se quisesse proteger o bebê, precisaria agir sem ser vista. Pensar como quem não tem margem para erro. Ela abriu a bolsa e puxou um celular antigo, daqueles que quase não usava mais. A tela tinha pequenas rachaduras, a bateria durava pouco, mas ainda funcionava. Era o único objeto naquela casa que não fazia parte do controle de ninguém além dela. Ficou olhando para o aparelho por longos segundos, sentindo o coração bater forte demais. Se fosse descoberta, tudo acabaria ali. O emprego. Qualquer chance de ajudar a mãe. Talvez algo pior. Ainda assim, pela primeira vez desde que tinha chegado àquela casa, Helena sentiu que não agir seria pior do que arriscar. Ela se levantou devagar e saiu do quarto de serviço, caminhando pelo corredor escuro com passos quase inexistentes. Cada rangido imaginário a fazia congelar no lugar. Quando chegou ao quarto do bebê, empurrou a porta apenas o suficiente para entrar e fechou atrás de si com cuidado extremo. O bebê dormia profundamente. O quarto estava iluminado apenas pela luz fraca do abajur, projetando sombras longas nas paredes claras. Helena respirou fundo, tentando acalmar as mãos trêmulas. Procurou um ponto discreto. Atrás de um brinquedo na prateleira. Ajustou o ângulo com cuidado, certificando-se de que o berço ficava visível. A tela mostrava exatamente o que precisava. Não era perfeito. Não precisava ser. Precisava ser real. Ela desligou todos os sons do aparelho, reduziu o brilho ao mínimo e deixou o celular ali, escondido, quase invisível. O coração batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido do corredor. Antes de sair, aproximou-se do berço e observou o bebê por alguns segundos. O peito subia e descia em um ritmo tranquilo. Helena tocou de leve a mão pequena, sentindo um aperto no peito que quase a fez desistir de tudo. Mas desistir já não era uma opção. Voltou para o quarto de serviço e deitou-se sem trocar de roupa. O sono não veio. O tempo se arrastou em minutos intermináveis. Cada ruído distante fazia o corpo se enrijecer. Cada silêncio prolongado parecia anunciar algo definitivo. Horas depois, passos ecoaram no corredor. Helena abriu os olhos imediatamente. Reconheceu o ritmo. Reconheceu a leveza controlada. A porta do quarto do bebê se abriu. Ela ficou imóvel na cama, o corpo inteiro em alerta, contando segundos que pareciam horas. O coração batia tão alto que parecia denunciar sua presença. Pensou em levantar. Pensou em correr. Pensou em voltar atrás. Não fez nada. Depois de um tempo que não conseguiu medir, ouviu a porta se fechar novamente. O silêncio voltou. Um silêncio ainda mais pesado. Helena permaneceu deitada, encarando o teto escuro, sabendo que algo tinha acontecido do outro lado daquela porta. Algo que agora não estava mais apenas na memória. Estava registrado. Guardado. Irreversível. Pela primeira vez desde que tinha chegado àquela casa, ela não se sentiu completamente impotente. O medo continuava ali, forte, sufocante. Mas havia algo novo misturado a ele. Uma sensação frágil, quase imperceptível,
de que talvez ainda existisse uma saída. Mesmo assim, Helena sabia. O risco agora era maior do que nunca. Se fosse descoberta, não haveria conversa. Não haveria aviso. O controle da noiva não toleraria traição. O plano estava em andamento. E a partir daquele momento, tudo dependeria de um único erro ou de um único passo em falso. O som dos passos no corredor daquela noite não deixou espaço para dúvida. Helena acordou antes mesmo de abrir os olhos. O corpo reagiu primeiro, rígido, atento, como se tivesse aprendido a reconhecer perigo pelo ritmo de quem se aproximava. O relógio marcava pouco depois das 2 da manhã quando a porta do quarto de serviço rangeu levemente com a mudança de pressão no ar. Alguém estava acordado. Alguém estava se movendo. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos, respirando devagar, contando batidas do próprio coração. Quando o som se afastou em direção ao quarto do bebê, Helena se levantou. Não havia mais espaço para hesitação. O plano tinha sido feito para aquele momento, mesmo que ela não tivesse admitido isso para si mesma. Caminhou pelo corredor escuro com passos firmes demais para alguém que ainda sentia medo. A porta do quarto do bebê estava entreaberta. Uma luz fraca escapava pela fresta. Helena parou ali por um instante, sentindo o peso de tudo o que estava prestes a acontecer. Se entrasse, não haveria volta. Empurrou a porta. A noiva estava de pé ao lado do berço, segurando um pequeno frasco entre os dedos. O gesto era familiar demais. Treinado demais. Ela destampou o frasco com naturalidade, como quem repete um ritual conhecido. O bebê se mexeu levemente no berço, ainda meio adormecido. Pare, disse Helena. A palavra saiu firme, mais do que ela esperava. A noiva se virou devagar. Por um segundo, houve surpresa em seu rosto. Não medo. Surpresa. Logo em seguida, veio o sorriso lento, calculado, perigoso. Você não deveria estar aqui, respondeu. Volte para o seu quarto. O que você está fazendo? Perguntou Helena, aproximando-se um passo. Cuidando do bebê, disse a noiva, levantando o frasco à altura dos olhos. É apenas um calmante. Nada demais. É mentira, respondeu Helena. Eu vi as marcas. Eu vi a mamadeira. E agora eu estou gravando. O silêncio caiu pesado no quarto. Por um instante, nenhuma das duas se moveu. Então a noiva riu baixo, um som curto, quase divertido. Você acha mesmo que alguém vai acreditar em você? Perguntou. Uma babá endividada contra a noiva de um milionário. Ela deu um passo à frente. Eu sei da sua mãe, Helena. Sei exatamente quanto você deve. Quanto acha que vale o seu silêncio? A noiva estendeu um envelope grosso, já conhecido. Antes que Helena pudesse responder, passos apressados ecoaram no corredor. Uma voz masculina surgiu, carregada de confusão e irritação. O que está acontecendo aqui? Joel apareceu na porta do quarto, ainda de pijama, os óculos tortos no rosto. O olhar foi da noiva para Helena, depois para o bebê. Helena subiu no meio da noite, disse a noiva rapidamente, a voz doce demais. Ela está confusa. A mãe dela está doente. Eu não estou confusa, respondeu Helena. Eu tenho provas. Joel hesitou. O cansaço no rosto dele se misturava à irritação. Que provas? Helena caminhou até a prateleira, as mãos tremendo enquanto recuperava o celular escondido. Tocou na tela. Encontrou o vídeo. Apertou o play. A imagem mostrou a noiva entrando no quarto. O frasco sendo retirado da bolsa. O gesto preciso do conta-gota sendo preparado. O silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Joel não disse nada. O rosto perdeu a cor lentamente. Quando o vídeo terminou, ele fechou os olhos por alguns segundos, como se tentasse reorganizar tudo o que tinha acabado de ver. Chega, disse por fim, a voz rouca. Saia da minha casa. Agora. A noiva tentou falar. Tentou explicar. Tentou retomar o controle. Joel levantou a mão. Agora. O olhar que a noiva lançou para Helena naquele instante não tinha mais arrogância. Tinha medo. Um medo cru, nu, sem máscara. Quando ela saiu, o som da porta se fechando ecoou pelo corredor como algo definitivo. Joel se aproximou do berço com passos vacilantes e levantou com cuidado o braço do filho. As marcas estavam ali. Claras. Incontestáveis. Ele se ajoelhou no chão e chorou em silêncio. Obrigado, disse sem olhar para Helena. Naquela noite, a polícia foi chamada. O frasco foi recolhido. Perguntas foram feitas. Respostas tiveram que ser repetidas.
Nada foi rápido. Nada foi fácil. Mas era real. O controle tinha quebrado. E a verdade, uma vez exposta, já não podia ser empurrada de volta para o silêncio. A casa não voltou ao normal naquela noite. Na verdade, nunca mais voltou. O silêncio que se instalou depois que a polícia saiu não era o mesmo silêncio de antes. Não havia mais controle absoluto, nem tensão disfarçada. Havia algo mais desconfortável. Um silêncio de depois. De coisa quebrada que não se reconstrói da mesma forma. Helena permaneceu na sala de estar enquanto Joel respondia às perguntas finais. Sentada no sofá claro, com as mãos apoiadas nos joelhos, ela sentia o corpo inteiro doer como se tivesse atravessado uma longa febre. O cansaço era físico, mas também emocional. Cada resposta dada parecia arrancar um pedaço de algo que ela ainda não sabia nomear. O investigador foi direto. Perguntas objetivas, sem rodeios. Helena falou das marcas no braço do bebê, da mamadeira turva, das frases ambíguas, das ameaças veladas, do envelope com dinheiro. Não exagerou. Não dramatizou. Contou exatamente como tinha acontecido. Em alguns momentos, a voz vacilou, mas não quebrou. Quando terminou, o homem fechou o caderno lentamente e assentiu. Muita gente não teria feito o que você fez, disse. Helena não respondeu. Coragem não parecia a palavra certa. O que sentia ainda era medo, exaustão e uma estranha sensação de vazio, como se tudo que a sustentava até ali tivesse sido retirado de uma vez. A noiva não voltou a casa naquela noite. Saiu escoltada, apressada, sem olhar para trás. As joias, o vestido impecável, o perfume caro, nada disso parecia protegê-la agora. O controle que sempre exibirá tinha desaparecido por completo. No lugar dele havia pressa e silêncio. Joel passou o resto da madrugada ao lado do berço. Não dormiu. Não se afastou. Observava cada movimento do filho como se tentasse compensar meses de ausência em poucas horas. Em alguns momentos, sentava-se no chão e chorava em silêncio, o rosto escondido entre as mãos. Helena observava de longe, sentindo que aquele era um processo que ele precisava atravessar sozinho. Ainda assim, quando os olhares se cruzavam, havia algo novo ali. Não era apenas gratidão. Era culpa. Reconhecimento. Um entendimento tardio de que o dinheiro, o conforto e o controle tinham criado um espaço onde o pior tinha conseguido se esconder. Na manhã seguinte, Helena arrumou suas poucas coisas no quarto de serviço. Não houve discussão. Não houve despedida formal. O trabalho tinha terminado ali. Não por demissão, mas porque aquela fase tinha se encerrado de forma definitiva. Ela saiu da casa com uma pequena bolsa nas mãos e uma sensação estranha no peito. Alívio misturado com medo. Libertação misturada com perda. Do lado de fora, o portão de ferro se abriu novamente. Desta vez, o rangido não soou como ameaça. Soou como encerramento. 2 dias depois, o telefone de Helena tocou. Hospital São Lucas. O tom da voz do outro lado era diferente dessa vez. Mais humano. Informaram que o pagamento tinha sido regularizado, que o tratamento da mãe continuaria sem interrupções. Helena desligou sem conseguir falar nada. Sentou-se na beira da cama e chorou até o corpo cansar. Nada tinha sido simples. Nada tinha sido limpo. Helena tinha perdido o emprego, perdido noites de sono, perdido a ilusão de que o mundo era justo. Mas algo tinha sido preservado. Uma vida tinha sido protegida. E isso mudava tudo. A noiva enfrentaria as consequências. Investigações, processos, acusações que não poderiam mais ser abafadas por dinheiro ou silêncio. Nada seria rápido. Nada seria confortável. Mas agora era real. Helena começou a entender que a escolha que tinha feito não tinha sido heroica no sentido grandioso da palavra. Tinha sido humana. Imperfeita. Arriscada. E carregava um preço alto. Ainda assim, havia algo nela que já não se quebrava com facilidade. O peso que carregava no peito começou, aos poucos, a mudar de forma. Não desapareceu. Mas deixou de ser paralisante. Ela tinha atravessado o pior. E agora, pela primeira vez desde que tinha entrado naquela casa, o futuro não parecia apenas uma ameaça. Parecia um espaço em branco. Difícil. Incerto. Mas possível. 6 meses depois, Helena estava sentada em uma sala de aula ampla, iluminada por janelas grandes demais para lembrar qualquer coisa daquela mansão. A luz da manhã entrava sem pedir permissão, revelando partículas de poeira no ar e o som baixo de páginas sendo folheadas. À sua frente, o caderno estava aberto, cheio de anotações sublinhadas, margens marcadas,
palavras que finalmente faziam sentido outra vez. A professora falava sobre ética, sobre responsabilidade, sobre o dever de agir quando o silêncio deixa de ser neutralidade e passa a ser cumplicidade. Helena ouvia com atenção absoluta. Cada frase parecia encontrar um lugar exato dentro dela, como se aquela aula tivesse sido escrita muito antes, em um contexto que ninguém ali conhecia. Dentro da bolsa, havia uma fotografia pequena. O bebê, agora com alguns meses a mais, sorria segurando um brinquedo simples, o corpo relaxado, o olhar tranquilo de uma criança que não precisava mais aprender a ter medo cedo demais. No verso da foto, poucas palavras escritas à mão agradeciam por uma verdade que tinha mudado tudo. A vida não tinha se transformado em algo perfeito. A mãe de Helena ainda tinha dias difíceis. Havia momentos de lucidez, outros de esquecimento. Às vezes a reconhecia. Às vezes sorria como se estivesse vendo alguém novo. Helena aprendeu a aceitar cada instante como ele vinha, sem promessas irreais, sem falsas garantias. O tratamento continuava. O tempo, agora, não era contado em horas desesperadas, mas em pequenas vitórias silenciosas. Joel vendeu a antiga casa. Mudou-se para um lugar menor, mais simples. Não por necessidade financeira, mas por escolha. Tornou-se um pai presente de verdade. Era ele quem preparava as mamadeiras, quem acordava de madrugada, quem ficava sentado no chão observando o filho brincar como se estivesse tentando recuperar tudo que tinha ignorado antes. Helena visitava os dois sempre que podia. Não como funcionária. Não como alguém que devia algo. Mas como parte de uma história que tinha se cruzado de forma definitiva. O bebê engatinhava pela casa nova, ria alto, estendia os braços sempre que havia entrar pela porta. O corpo já não se enrijecia ao toque. O silêncio errado tinha sido substituído por algo que Helena demorou a reconhecer, mas que agora sabia nomear. Confiança. A noiva enfrentou as consequências. As acusações eram claras. As provas, incontestáveis. Abuso infantil. Tentativa de suborno. Posse de substâncias controladas. Helena não acompanhou o julgamento. Não precisou. Aquela parte da história já não lhe pertencia. O que importava era o que vinha depois. Nem tudo se resolveu de forma limpa. Nem tudo virou luz. Algumas noites ainda traziam sonhos pesados, lembranças que insistiam em voltar. O brilho frio das joias. O peso do envelope sobre a mesa. O silêncio do quarto infantil. As marcas não desapareceram completamente. Talvez nunca desaparecessem. Mas algo tinha mudado de forma irreversível. Helena já não duvidava de quem era. Ela entendeu que coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. É escolher o que é certo quando tudo conspira para o silêncio. É aceitar que algumas decisões custam caro, mas custam menos do que viver sabendo que se virou o rosto quando alguém precisava. Talvez você tenha ficado até aqui porque se reconheceu nessa escolha. Porque já esteve diante de um dilema difícil. Porque sabe como é carregar um silêncio que pesa mais do que qualquer consequência. Histórias como essa não existem apenas para entreter. Elas existem para lembrar que escolhas importam. Que o silêncio também é uma decisão. E que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda é possível escolher a verdade. Se essa história tocou você, curta o vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Há outra história esperando por você neste canal.